Fala nono ano, vem trazendo a nossa videoaula de revisão para o teste, tá? E no nosso teste da semana que vem vai cair os capítulos 10 e 12. O 11 não vai cair, tá? O 10 sobre ditadura militar e o 12 sobre redemocratização, tá? Então vamos lá. No 10, o que eu vou cobrar? Uma questão que vai falar sobre as diferenças entre os militares, né, do alto escalão. Lembra que a gente falou, né, que eu comentei com vocês que na ditadura haviam militares contrários à ditadura desde o seu golpe no início, outros que se arrependeram no processo, tá? Tínhamos o grupo da linha dura, que era o grupo mais autoritário, que queria que a ditadura se prolongasse cada vez mais, e o grupo da Sorbonne, que era tido como um grupo mais moderado, entre aspas, mas que também era bastante autoritário e ficou bastante tempo no poder. Então, estuda aí sobre esses três grupos de militares, aí quem eram seus representantes e tudo mais, que vai aparecer uma questãozinha sobre isso. O outro tema relaciona a passeata dos 100 mil e a decretação do AI-5, tá? Então, o que foi a passeata dos 100 mil, né? É, por que o AI-5 foi decretado, o que eles representaram, né? Então, lembra lá no resumo, que eu coloco até essa parte aqui para vocês, já. 1968, o ano que não terminou. Por que ele é chamado assim, né? Por que esse foi um ano tão pesado na história do Brasil, né? Lembra do discurso do Márcio Moreira Alves? Dá uma olhada nesse discurso que ele tem no YouTube. Pode ser interessante aí de vocês darem uma olhada. Sobre as características do AI-5, o que ele passou a institucionalizar no Brasil, né? Quais foram os poderes do presidente que foram ampliados e tudo mais. Então, tudo isso aí é uma forma boa de vocês, né, estudarem, se ligarem aí. Eu não vou ficar explicando tema por tema detalhadamente, porque a gente já tem a videoaula, então vocês podem visitar as videoaulas novamente. A gente tem essa vantagem aí do ensino à distância, de vocês poderem ver o conteúdo novamente. Mas voltando. Uma outra questãozinha relacionando a expressão anos de chumbo com a expressão milagre econômico brasileiro, ou eu posso cobrar uma coisa de cada, ou eu posso pedir as duas coisas juntas, ou eu vou cobrar só uma coisa dessas duas, tá? Então, que período se refere? Anos de chumbo e milagre econômico, quais foram suas características, quais presidentes estiveram no poder, quais foram suas consequências e por aí vai, tá bom? Uma outra questão sobre a abertura lenta, gradual e segura e a lei de anistia de 79. Essas duas coisas são de governos diferentes. A abertura se inicia no governo Geisel e a lei de anistia é criada no governo Figueiredo. Então, quais são as características entre esses dois governos, né, em comum? O que representou essa expressão, abertura lenta, gradual e segura? O que ela significava? Essa abertura gradual, segura, ela acontece de fato? A repressão do regime militar diminui ou ela se mantém? Lembra que a gente falou do atentado do Rio Centro, né? A lei de anistia, quem que ela perdoou? Ou será que a sociedade brasileira ela concordou com essa lei da maneira como ela foi feita, né? O que ela dizia, né? Tudo mais. Eu peço também sobre o movimento das diretas já. O que foi esse movimento? O que eles queriam que passasse a ser direto? A gente falou das eleições, né? As eleições durante a ditadura militar eram eleições indiretas para presidente. Só que no final do governo Figueiredo ficou decretado que o próximo presidente ele se encarregaria de encerrar esse ciclo da ditadura militar. Só que o povo não poderia votar para presidente. Então tivemos o movimento das diretas, no qual o povo foi para as ruas protestar exigindo a aprovação da emenda lá do de Oliveira. Mas já essas diretas já, elas foram bem sucedidas ou elas deram errado? Né? Lembra aí, quem acabou sendo eleito no processo eleitoral aí de 85, para assumir 85, né? E aí chegamos no capítulo 12. O capítulo 12 está bem tranquilo, tá? Um tema sobre a Constituição de 88, né? Qual governo foi criada a Constituição de 88, quais foram suas principais características, por que ela é chamada de Constituição Cidadã, e por aí vai. Eu cobro também sobre o movimento dos caras pintadas, dos caras pintadas, né? E o impeachment do Collor. Por que o Collor vai sofrer no processo de impeachment? É,
como se dá o resultado final aí desse processo, se ele realmente sofre impeachment, né? Ou se ele continua no poder, por que que surge esse movimento dos caras pintadas, qual é o motivo para o impeachment do Collor ser levado à frente. Lembra lá do esquema de corrupção do PC Farias, né? Lembra lá que as pessoas que dos caras pintadas iam para a rua, pintadas com a bandeira do Brasil na cara, para protestar contra o presidente e tudo mais, né? Uma outra questão sobre o Plano Real, que é criado durante o governo Itamar Franco e continua durante o governo Fernando Henrique Lula e até hoje, né? Quais eram as características do Plano Real e quais foram as consequências do Plano Real, tanto para a economia do Brasil quanto para a política do Brasil, né? Qual a relação a gente pode fazer entre o sucesso do Plano Real e a eleição do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, né? Lembra também que eu falei do Itamar, que o Itamar, ele realmente considerava o Fernando Henrique Cardoso como um membro essencial aí na elaboração do Plano Real? Então, fica aí essa pequena polêmica aí para vocês também se ligarem. E vocês podem estudar pelo livro, pelo resumo, mas também podem ver reportagens que tem sobre isso na internet. Tem bastante coisa falando sobre. E algumas dessas reportagens podem acabar caindo no teste. Mais uma questãozinha sobre as características principais do governo Lula, tá? E nessa questão eu falo sobre o que é feito, né? Como Bolsa Família, Fome Zero, os programas sociais de forma geral, a, a diplomacia brasileira que cresce bastante nesse período, né? O desenvolvimento econômico do Brasil também que levanta aí durante os 2 mandatos. Mas sobre a crise política eu cobro na questão seguinte: na gestão PT, no cargo de presidente, tanto no governo Lula como no governo Dilma. No caso do Lula tivemos o caso do mensalão. E no caso da Dilma tivemos a Operação Lava Jato e o impeachment da presidente também, que são coisas não relacionadas, mas que fazem parte aí, que afetam a administração do PT durante esses 16 anos aí, né? 16 anos? Não, 14 anos que estiveram no poder. Bom, sobre o governo Temer eu não vou cobrar, porque é um governo muito pequeno e a gente não trabalhou muito no nosso material didático. E o governo Bolsonaro também não, porque está em andamento. Tá? Mas aí ficam esses termos aí para vocês estudarem. É pouca coisa, acho que está bem tranquilo, a gente falou muito sobre isso em nossas aulas no Zoom. O gabarito das questões do capítulo 10 e 12 vão estar lá na pasta, tá? E para a prova a gente vai estudar o 11, o 13 e o 14, talvez o 12 de novo. Mas ainda não me decidi, mas isso a gente vê depois. Bom, gente, basicamente é isso. Vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? E é isso. Valeu. Tchau, tchau.